os bloqueios emocionais que causam gravíssimos problemas financeiros. Eu tenho certeza que tu pode identificar algum deles que pode estar causando um problema financeiro, uma dificuldade aí na sua profissão, enfim. Eu quero que você me acompanhe aqui até o final dessa aula, porque eu sei que esse conteúdo aqui vai ser muito especial para você, pode realmente virar várias chaves aí na sua compreensão a respeito desses bloqueios, ok? Vamos falar sobre isso hoje? Então, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Grazi Bianchini, sou terapeuta há mais de 15 anos e tenho aqui alguns métodos que eu utilizo para você conseguir fazer liberações profundas e sentir isso se movimentando na sua vida. As liberações, elas precisam ser definitivas para realmente você ter um avanço, né? E com os métodos que eu trabalho, a gente consegue esses avanços, essas liberações definitivas. Então, seja muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula, então. Vou diminuir aqui para vocês enxergarem melhor a apresentação. Então, hoje a gente vai falar sobre os bloqueios emocionais que causam aí muitos problemas financeiros. Se você tem algum problema financeiro, alguma dificuldade, você vai identificar aqui algumas dificuldades, né? Você vai encontrar aqui um caminho de solução para a sua questão também, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro eu queria falar para vocês o que é o bloqueio emocional, para você entender, porque às vezes você pode ficar um pouco perdido, não saber exatamente o que é, né? O que é um bloqueio emocional? Você precisa saber que um bloqueio emocional é um sistema de defesa que você cria para amenizar ou para não sentir mais um sofrimento passado. Então, as pessoas criam uma resistência a algo, que o bloqueio é uma certa resistência, é uma barreira que a gente coloca para algum movimento, para fazer algum movimento, para quê? Para não sofrer. Aqui, quem está acompanhando aqui no YouTube, está vendo a apresentação, eu coloquei uma menina dentro de uma caixa, porque é isso mesmo. A pessoa, para se proteger, ela vai se colocar dentro de uma armadura, de uma caixa, aonde ela não consegue expandir, aonde ela não consegue ultrapassar alguns limites. E esse bloqueio, muitas vezes, impede ela de se realizar profissionalmente, de ter mais dinheiro, de ter uma relação harmoniosa e feliz com o seu parceiro, com a sua parceira, porque esses bloqueios, eles nos limitam, impedem o nosso crescimento, porque justamente nós nos impedimos de fazer certos movimentos, que já vai ficar mais claro aí no decorrer dessa aula. Que bloqueios são esses, Grazi? Todos esses bloqueios, eles têm uma origem, e a origem são as imagens do seu passado, aquilo que você vivenciou, aquilo que você percebeu, reconheceu, viu, falaram para você, né, do seu passado. Então, a gente tem ali questões traumáticas que você vivenciou, situações muito difíceis, às vezes de agressividade, de violência, né? Às vezes aquilo te causou muita dor, muito sofrimento, às vezes aquilo te feriu fisicamente ou emocionalmente. Então, gerou um trauma, né? O bloqueio, ele tem, num dos seus aspectos, ele advém de traumas, mas também vem de uma dificuldade de superação. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Uma dificuldade de superação. Eu atendo vários casos onde a pessoa tem uma imagem com relação à escola, aonde ela foi apresentar um trabalho e não conseguiu ler na frente da professora, na frente dos colegas.
e a professora falou algo que lhe feriu, lhe agrediu, e ela então criou um bloqueio de falar em público, de se expressar em público. E ela não consegue superar esse obstáculo, né, de falar em público. Às vezes o bloqueio, né, ele vem de uma autoestima abalada, quando a pessoa recebeu muitas informações, aonde denegriu a imagem dela, aonde foram frases preconceituosas, às vezes frases aonde ela se sentiu menosprezada, agredida emocionalmente. Então, mexeu com a autoestima dela e ela cria um bloqueio de estar em certas situações ou de se expor a certas situações por conta de não aguentar receber uma opinião contrária, né? Isso fere a autoestima dela. Toda vez que ela se depara com uma informação contrária, ela já fica abalada, então ela cria um bloqueio dizendo não vou mais fazer isso. Nunca mais me submeto a essa situação, né? O bloqueio acontece assim, quando a pessoa decreta para ela mesma: eu nunca mais me exponho a tal situação, eu nunca mais deixo fazerem isso comigo, eu nunca mais faço isso porque isso me feriu, né? A outra origem, né, do bloqueio é um medo profundo de ser rejeitado. Por quê? Porque nas imagens interiores dessa pessoa existe muito forte o abandono, a rejeição, e muitas vezes isso é dos próprios pais. Então, isso também causa um bloqueio emocional que vai resultar em diversas dificuldades. Saiba que, gente, o bloqueio emocional, ele atinge praticamente todas as áreas da vida. Mas, às vezes, a pessoa, ela se dá bem, digamos assim, entre aspas, em alguma área. Por exemplo, é uma mulher que se dá muito bem profissionalmente, que ela vai, que ela conquista os seus objetivos e que ela consegue alcançar resultados profissionais muito bons, mas ela tem um bloqueio muito forte com relação a uma entrega afetiva para o relacionamento amoroso, né? Então, algumas pessoas vão ter essa dificuldade nos relacionamentos afetivos. Outras vão criar bloqueios para a profissão, para o dinheiro, para a realização de sonhos, de objetivos. Então, elas criam essa barreira com relação a profissão, a sua carreira, o seu dinheiro. E aí vocês vão ver alguns casos aqui que eu vou trazer para vocês, para a gente analisar juntos, ok? Quais são os sintomas do bloqueio, gente? Para vocês conseguirem reconhecer isso em vocês, para vocês perceberem assim, será que eu tenho um bloqueio emocional? Será que isso faz parte da minha realidade? Ou não, eu estou livre, leve, solta? Vamos pensar. Quais são os sintomas? Primeiro, que é muito fácil da gente perceber, que é uma procrastinação. A gente adiar constantemente aquilo que precisa ser feito. Então, a gente vai sempre deixando para depois. Amanhã eu faço, ou depois eu faço. E aí, nunca faz. Ou quando faz pela metade, daí já para, aí deixa um pouco lá de molho, aí faz mais um pouquinho, e aquilo nunca termina, né? Essa pessoa que procrastina, dificilmente ela vai terminar aquilo que ela começa. Então, esse é um dos sintomas de bloqueios emocionais. Outro sintoma de bloqueio emocional, o isolamento. Quando a pessoa tem esse bloqueio em uma determinada área, por exemplo, quando ela está com esse bloqueio emocional no trabalho, na profissão dela, e aí ela começa a se isolar,
ela começa a não se expor, né? Evita se expor até o próximo. Ela começa a dizer assim: eu faço tudo sozinho, eu consigo trabalhar melhor sozinha do que em equipe. Né? Tem muitas pessoas que dizem isso, que elas não conseguem lidar com as outras pessoas. E então elas preferem trabalhar sozinhas. E elas começam se isolando, ok? Isso é sinal também de um bloqueio emocional. Então, evita se expor por medo, né? Muitas vezes dessas críticas, dessas argumentações contrárias. A pessoa bloqueia, ela diz assim: não, eu vou ficar aqui sozinha ou não vou me expor, vou ficar confortávelzinha aqui no meu setor, no meu cantinho e pronto. Ok, só que isso é um bloqueio. Isso te impede de você avançar, de você se realizar, de você demonstrar os seus talentos, os seus dons, tudo mais. E, consequentemente, de ter mais resultados, inclusive resultados financeiros. Tá? Um outro ponto também, que é um sintoma de bloqueio emocional, que é a pessoa não demonstrar satisfação. Ela está sempre insatisfeita. Tudo que as pessoas fazem por ela não é o suficiente, ou tudo que ela faz também não é o suficiente. É aquela pessoa que não se contenta com nada. Entende? Isso é um bloqueio emocional grave para se expor às coisas boas da vida, para olhar para o lado da satisfação. A pessoa que está em constante insatisfação, ela tem uma propensão muito grande a ter sérios problemas, inclusive depressão, né? Problemas depressivos. Pensamentos negativos constante. Então, a pessoa que tem um bloqueio emocional, ela também tem, uma vozinha aqui que fica gritando no ouvido dela que é só coisa ruim, é só pensamento ruim. Essas pessoas também têm picos de estresse e ansiedade. Pessoas que têm bloqueio emocional, o que está acontecendo com ela? Ela está ligada a uma imagem lá do inconsciente, uma imagem do passado. Essa imagem traz um estresse para ela, uma ansiedade que às vezes nem condiz com a situação que ela está vivenciando. Às vezes ela está em casa ou ela está de férias, mas mesmo assim ela está estressada e ansiosa. Por quê? Porque a imagem que está atuando aqui no inconsciente dela faz com que ela tenha esse tipo de emoção. Então, aprisiona ela nesses sentimentos, tá? Então, isso é por conta de um bloqueio emocional, de uma imagem que ela ficou presa, tá? Essa pessoa também que tem bloqueios emocionais, ela perde o interesse rapidamente pelas coisas. Então, ela começa uma coisa, aquilo ia ser muito bom para ela faz 1000 planos, fala com Deus e o mundo, quer fazer tudo hoje, porém, amanhã, ela diz, não quero mais. Já perdeu o interesse. Já não quer mais. Já deu aquela insatisfação. Tá? Porque aqui dentro existe uma dor não curada que impede ela de avançar, de fazer, de realizar com dedicação as coisas. Colocar o seu esforço dedicado à realização de um projeto. Então, ela perde interesse rapidamente. Isso também é nos relacionamentos, tá, gente? Tem ultimamente aí que a gente vê os casos, né? Vê os casos aí de bloqueio emocional que as pessoas criam, que elas rapidamente perdem o interesse pela pessoa que elas estão conhecendo e aquilo dali já não faz mais sentido e aí já vai para o próximo, e já vai para o próximo, e já vai para o próximo e nunca se satisfaz com ninguém. Isso é característico de um bloqueio, de uma resistência que a pessoa criou que impede ela de ter um relacionamento afetivo.
Assim é o dinheiro, a profissão. A pessoa tem um baita projeto nas mãos. Quantas vezes eu atendi pessoas que disseram assim: Grazi, eu sonhava entrar nessa empresa para trabalhar, era meu sonho, eu queria muito entrar aqui. E agora que eu entrei nessa empresa para trabalhar, perdeu todo o sentido, eu quero sair. Por quê, gente? Será que a empresa que é muito ruim assim? Será que ela estava completamente equivocada daquele lugar que ela queria estar? O que aconteceu ali? Existe um bloqueio que impede ela de se satisfazer, de ser feliz, de ganhar o quanto que ela queria ganhar, de se realizar profissionalmente. Então a pessoa vai se criando 1000 imagens de que aquilo não é bom para ela, que aquilo já perdeu sentido, que aquilo não tem mais interesse. E às vezes não é nada disso. A gente faz um trabalho daquela liberação emocional e aí a pessoa começa a ver aquele lugar com novos olhos. Às vezes também esse movimento é um movimento de transição de carreira, onde a pessoa diz assim, nossa, eu quero mudar tudo porque a minha profissão só me traz transtorno, trabalho, eu estou esgotada. E às vezes, quando a gente vai ver, não tem nada a ver com a profissão dela. O que existe ali é um bloqueio que impede ela de se realizar. E não importa se a pessoa vá buscar um outro lugar, se ela vá montar o próprio negócio, ela não vai se realizar igual, porque o bloqueio está nela, não está fora. Então, esses bloqueios, eles realmente impedem a nossa realização. Não consegue argumentar. Essas aqui que não conseguem se posicionar diante das pessoas, né? De argumentar os seus pontos, de dizer assim, não quero nem tocar nesse assunto. Ou a pessoa começou a falar de um jeito comigo, eu já me fecho e não respondo mais nada e não quero argumentar nada. Ali existe um bloqueio também. Porque nós precisamos argumentar sobre os nossos pontos, não que as pessoas tenham que concordar com a gente e nem que a gente tenha que concordar com elas, mas poder expor aquilo que a gente pretende expor, né? Expor as nossas ideias, expor um projeto, expor um ideal, a gente tem o direito. E essas pessoas que têm esses bloqueios, que resultam numa dificuldade de expressar, de argumentar, elas se fecham para isso. E isso acaba também tirando delas oportunidades de se relacionar melhor, de expor os seus talentos de uma forma melhor, né? Um outro ponto também, outro sintoma, não conseguem tomar decisões. Este é um bloqueio que é gravíssimo às vezes, né? Dependendo do grau, a pessoa fica a vida inteira ali esperando que algo se revele para ela, mas ela não toma nenhuma decisão. Ela não dá nenhum passo. Ela fica ali esperando. Ou ela começa a ir para uma direção, mas diz, não é mais isso, é isso. Não, mas não é mais isso, é isso. E ela não consegue tomar nenhuma decisão importante na vida. Então, decisões importantes que nós não conseguimos tomar, seja profissionalmente, seja de você querer, né, tomar uma decisão, eu quero construir uma família, eu quero fazer esse movimento que lá no meu íntimo eu desejo, mas não consigo tomar nenhuma decisão. Por que isso? Porque existe um bloqueio que te impede de tomar essa decisão. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela estava assim, ela disse assim, Grazi, eu tenho dinheiro para comprar um carro
e ela é mãe e tem um filhinho pequeno, e o carro seria muito útil para ela, né? Levar o filhinho na escola e tudo mais. E ela disse assim: eu não consigo tomar a decisão. Eu não consigo tomar a decisão de comprar o meu carro. Eu tenho dinheiro, tenho condições, mas eu não faço o movimento, eu não tomo essa decisão. Por que eu não consigo tomar essa decisão? Por trás disso, existe um bloqueio. E a gente olhou para isso, trabalhamos essa questão, para que haja liberação e que ela possa realmente tomar a decisão dela. Independente de qual seja, a decisão é dela, mas o bloqueio, ele precisa ser liberado. Né? A falta de confiança. Quer ver? Umas pessoas dizem assim: eu fui tão ferida emocionalmente que agora eu não confio mais em ninguém. Eu atendi um caso também uma vez, que era de uma pessoa que ela passava por trabalhos que ela sofria abuso, assédio moral, né? Que é assim que a gente fala no ambiente profissional. Ela sofria assédio moral em todos os trabalhos que ela passava. Todos. Não teve nenhum que ela não recebeu assédio moral. Tá. Então vamos olhar para isso, né? Porque aí existe um problema que não é do ambiente, é seu. Por que você está buscando sempre esse tipo de local para trabalhar? Né? Por que você busca por isso? Por que você tem a necessidade de passar por isso? Então a gente olhou para esse bloqueio. Porque a frase que ela me disse: eu não confio em mais nenhuma empresa, porque todas têm o mesmo aspecto, todas me proporcionam assédio moral, todas me fazem esse movimento comigo. Opa, vamos olhar para isso, porque o problema não está... É claro, gente, os problemas são das empresas, óbvio, mas por que ela se coloca nessa situação? É aí que está a questão. Porque a partir do momento que você libera o seu bloqueio, você não vê mais a necessidade de sofrer novamente aquela situação. Então, a falta de confiança que você sente também está relacionada ao bloqueio emocional. A imagem que está ativa no seu inconsciente e que faz essas coisas acontecerem aí para você. Ok? Estão me acompanhando, gente? Estão entendendo? Ó, aí eu pedi ajuda aí dos meus seguidores do Instagram para ver quais eram os problemas, né, que eles tinham. E perguntei: quais são os problemas que você tem em relação ao dinheiro? Aí uma pessoa disse assim: eu até ganho dinheiro, mas ele some. O que está por trás disso? Da pessoa que ganha dinheiro, né? Ela consegue fazer o dinheiro, mas ele some. O que está por trás disso? Bom, essa pessoa provavelmente ela sente culpa em prosperar. Prosperar, como assim, Grazi? Existe uma situação que a gente vê em psicogenealogia que se chama neurose de classe. É quando a pessoa sente que ela tem que pertencer a uma classe, que ela não pode ganhar mais do que o nível. Porque os familiares dela, todos pertencem a esse nível. Como que ela vai sair desse nível? Ela não pode, porque senão ela para de pertencer. Assim ela pensa. Então, a pessoa faz o dinheiro sumir. Ela gasta rapidamente o que ganha. Então, o bloqueio está onde? Na culpa que ela sente em deixar de pertencer ao mesmo nível social, à mesma classe social dos seus familiares. Isso pode ser liberado. Essa culpa, ela pode ser liberada, ok?
Vamos ver um outro ponto aqui que vocês trouxeram para mim. Essa outra pessoa disse assim, ó, ganho, mas quero sempre ele longe de mim. Quando tenho notas na carteira, fico incomodada. Ah, peraí, deixa eu complementar isso daqui. Porque olha só, também tem outro aspecto, tá? Quando o dinheiro some, quando a pessoa diz assim, ah, eu ganho dinheiro, mas ele some, também está ligada a uma falta que proporciona vícios. Então, toda pessoa que tem vícios, ela também sente esse aspecto, que o dinheiro some. Ela ganha, mas ele evapora, vai embora. Ela nem sabe o que fez com o dinheiro. Tem esse lado dos vícios e tem esse outro lado da neurose de classe. Então, tem que avaliar qual é a situação que está mais aí relacionada com essa pessoa, ok? Mas as duas sentem isso, que o dinheiro some, ok? Vamos lá, para outra situação. Ganho, mas quero ele sempre longe de mim. Quando tenho notas na carteira, fico até incomodada. O que essa pessoa sente? Ela não se sente merecedora do que recebe. Quando a pessoa fica incomodada em ter dinheiro, ela não está se sentindo confortável com aquilo que ela está recebendo. Por que ela se sente desconfortável? Ou porque ela tem algum desequilíbrio nessas trocas. Por exemplo, ela está recebendo coisas além. Às vezes ela ganhou algo a mais dos pais do que os irmãos. Então ela está em desequilíbrio. Às vezes ela sentiu que ela está em desequilíbrio pela entrega dela. Às vezes assim, eu trabalho, mas não mereço tudo isso. Então, eu estou em desequilíbrio. Na minha consciência, eu estou em desequilíbrio. Então, fico até incomodada com o dinheiro que eu ganho. Ou por se culpar por algo que fez. Como, por exemplo, os abortos. Pessoas que fizeram ou tiveram abortos, elas têm um sentimento de culpa muito grande e de não se sentir merecedora da felicidade, da realização, de ter uma vida bem-sucedida. Então, por trás desse incômodo, há uma situação. E aí, quando se trabalha aquela situação, quando se libera dessa imagem, é possível o desbloqueio, ok? Vamos ver outra coisa que vocês mandaram para mim. Essa daqui é um pouquinho mais longa. Medo da falência e de suas consequências, associado às histórias dos pais ou dos avós ou dos ancestrais. Esse medo de falência, gente, muitas pessoas têm. Muitas pessoas. Principalmente os filhos daqueles que passaram por aquela geração que teve picos de inflação, que era, não sei se vocês lembram disso, mas eu vivenciei isso na minha infância, aonde a gente ia no supermercado um dia, no outro dia o preço já estava diferente, e no outro dia o preço estava diferente, e no outro dia cada vez aumentando mais, aumentando mais, aumentando mais. Aquilo dava um desespero nas pessoas. Teve muitas pessoas que entraram, né, abriram falência por conta disso, pessoas que tiveram perdas muito grandes e que isso ocasionou diversos traumas nos filhos de quem passou por isso. As consequências, e aí aqui a gente tem um relato de uma consequência que uma das pessoas mandou, que ela disse assim, ó, uma situação de muito sofrimento e desespero, se sentir tão perdida profissionalmente, não saber no que sou boa ou o que quero para a minha vida, e isso impacta diretamente o financeiro. Essa é a causa, o sintoma, é o que ela sente, né?
ela se sente perdida profissionalmente e, consequentemente, ela tem dificuldades financeiras. Aí eu quando eu comentei ali dos bloqueios emocionais, ela logo lembrou, né? Ela disse assim: lembrei de uma situação que presenciei quando criança dos meus pais. Quando ele faliu, uma vez eu tinha 8 anos. Depois, eu com 28, ele cometeu suicídio por conta de uma depressão e por conta das dívidas que ele fez com uma fazenda. Gente, o trauma por falência, ele é muito sério. Ele é muito sério. Um filho que vê um pai entrar em depressão profunda por conta de não conseguir sustentar mais a família, de não ter mais recursos, por perder todo o patrimônio, isso causa um bloqueio muito grande. A pessoa diz assim: como que eu vou lidar com a minha vida profissional? Como que eu vou lidar com o dinheiro? O que eu vou fazer? Ela não sabe o que fazer, porque ela é completamente perdida do que pode dar certo, do que pode fazer com que ela tenha sucesso. Ela não consegue ver essa possibilidade, porque a imagem que ela tem é de muita dor, é de muito sofrimento. Tanto quando o pai faliu, que aí a família toda sofre. Às vezes as crianças têm que mudar de escola, mudar de cidade, às vezes mudar de casa e morar junto com alguém, com avós e sei lá. E às vezes tem esses casos extremos, que as pessoas entram em depressão e nunca mais se recuperam. E depois vem mais alguma situação difícil e aí não consegue sustentar o emocional. Então, isso que a gente está falando agora, gente, não é brincadeira. É algo muito sério que tem aqui. Não é algo suave, ok? Não é algo que passa assim, não preciso olhar para isso. Não, a vida cobra. O emocional, o nosso emocional é o que mais traz resultado, impactos na nossa vida. Se nós temos um emocional forte, a nossa vida vai ser forte. Agora, se eu estou abalada emocionalmente, eu não consigo me desenvolver bem. Eu vou estar com alguma coisa enfraquecida. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, perceberem e reconhecerem quais são os seus bloqueios. Porque os seus bloqueios, eles são graves. Eles não são suaves. As pessoas que têm muita dificuldade, ela reconhece que ela tem um problema muito sério, mas às vezes ela não consegue identificar onde que está esse problema. Ela acha que é fora, né? Como aquela pessoa que passava de empresa para empresa e sempre recebia assédio moral. Ué, mas toda vez é a mesma coisa? É só olhar à sua volta. Será que todas as pessoas têm a mesma situação? Ou só você tem essa situação? A pessoa que tem um medo exagerado de se expor à vida profissional, de abrir o próprio negócio, às vezes a pessoa fica ali sonhando e planeja, tem o recurso, mas tem um medo absurdo de abrir o seu próprio negócio. Por quê? Será que não é resultado da falência que seus pais tiveram, que seus avós tiveram, das perdas aí muito grandes? Então, o bloqueio que esses traumas causam, eles são sérios. Eles podem deixar a nossa vida muito, mas muito difícil. E existe um jeito, né, de a gente sair disso. Existe um jeito, né? Tem solução. Curar o bloqueio emocional é possível? Tem uma solução para isso? É claro que tem. Porque nós não estamos dentro de uma caixinha.
Nós estamos fora da caixa. A caixa foi você que colocou. Aí, quando você sai da caixa, você pode ver as oportunidades, ver as possibilidades, que são muito maiores do que esse quadradinho que você colocou, todas essas barreiras que você colocou na sua mente, na sua consciência. Porque todos os problemas estão, sim, relacionados à sua mente, à sua consciência, aquilo que você acredita que é verdade e que não tem nada a ver com a realidade das coisas. Porque pode ser muito maior, pode ser muito mais seguro do que você pensa. Você ir para a vida. Então, tem solução. Como que a gente soluciona isso, Grazi? Gente, um caminho que eu confio pelos resultados que têm se apresentado, pelos resultados que foram apresentados na minha vida, é a constelação de alta frequência, a CAF. A CAF, ela é uma ferramenta para trabalhar o seu bloqueio emocional. Ela vai te levar direto para o bloqueio emocional. Ela não vai trabalhar coisas do seu... Ela não vai deixar você fugir. Não adianta você vir com um tema. Eu quero constelar o meu dinheiro, Grazi, que eu tenho muita dificuldade financeira. Não, você não vai constelar isso. A CAF, ela vai te levar para o teu bloqueio emocional. Aquilo que está travando a sua vida. Aquilo que está fazendo com que você tenha as dificuldades que você tem hoje. Então, para trabalhar os bloqueios emocionais, que é o que a gente está falando aqui, o melhor procedimento que alcança um nível de profundidade, de exatidão de uma imagem que você precisa limpar da sua consciência, liberar, harmonizar isso em você, a CAF é muito efetiva para isso. Muito efetiva, tá? E aí, você tem a oportunidade de fazer esse procedimento de CAF tanto presencialmente quanto online, tá? Presencial, as sessões são aqui em São Paulo. E online, você pode fazer de qualquer lugar. Você pode estar na sua casa, fazendo o procedimento. Eu até, gente, falando sinceramente, até prefiro mais fazer online, porque a pessoa está no seu ambiente, com as suas memórias, no seu campo de consciência, e ela acessa muito rápido as imagens de bloqueio. Os bloqueios emocionais, eles vêm assim, instantaneamente, tá? Então, tanto presencial quanto online, você pode fazer. Tem algumas pessoas que gostam de fazer presencial. Ok, podem fazer. Aqui em São Paulo que eu faço atendimento, tá? A CAF é um método que vai direto ao ponto, vai do seu bloqueio, onde a gente constela esse bloqueio, trabalha essa imagem e libera para que você possa sair e desfrutar de uma nova emoção. Lembra que eu falei muito da culpa, do medo, da insegurança? Isso são emoções do qual você ficou preso através de algumas imagens, de algumas vivências que você teve, às vezes na sua infância, às vezes até na gestação, que você estava lá na barriga da sua mãe. Então, ficou gravada essa informação lá. E aí, o que a gente faz com a CAF? A gente libera essa imagem, você toma consciência dessa imagem, você sabe o que é essa imagem, e nós constelamos ela para que haja uma liberação, para que você possa sentir outro nível de emoção.